Muito bem, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu disse que eu ia mudar meu bordão para começar assim, ó. Bom dia, comunidade, ou boa noite, ou boa tarde, ou boa madrugada, no momento que você esteja aí vendo, acompanhando esse podcast, né? E no momento que a gente partilha, que a gente traz pessoas que com certeza estão antenadas com a nossa comunidade, estão vendo, ouvindo, mas também agindo e articulando para que a gente possa não só desenvolver, né, mas também almejar o futuro. E quando a gente fala de almejar o futuro, a gente fala de educação, a gente está falando de professores, de alunos, de pessoas que, desde a educação primária, básica, até né, o PhD, né, o nível superior, o desenvolvimento contínuo, a pesquisa contínua, né, são né, pessoas que nos trazem, né, sobretudo, essa inspiração para desenvolver a luz dos novos tempos. Nós vivemos momentos que precisamos trazer né, a propriedade da informação. E no tempo que a gente vive com muita fake news por aí, é importante sempre a gente buscar fontes, fontes que né, traduzam né, informações verdadeiras, sérias e que a gente pode, de certa forma, confiar na informação. E eu hoje mesmo via um post né, que dizia assim que tal artista estava fazendo uma atividade, uma ação, mas não era, era IA. Então a gente tem que tomar muito cuidado hoje. Muito cuidado para a gente não cair, né, como diria os nossos antigos, no conto do vigário, né, no conto alheio. Né? Mas eu quero chamar ele para a gente conversar, dialogar, ele que é formado em História pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, pós-graduado em História, Cultura e Literatura Afro-Brasileira e Indígena, mestrando no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da UTF-PR, na linha de Estéticas, Arte e Reexistências, onde pesquisa a temática do rap nacional com foco nos grupos Racionais MCs, Emicida, Baco Exu do Blues, ele que também é professor concursado de História no estado do Paraná, e o que também nos motivou a nossa conversa, idealizador da Biblioteca Comunitária Conceição Evaristo, palestrante, membro do coletivo Identidade Preta, membro do Núcleo de Estudos Afros Brasileiros e Indígenas, o NEABI, e do IFPR, Coronel Vividas, e do UTFPR de Pato Branco. Também é articulista na revista venezuelana Petroglifos. Converso com ele, professor, mestrando, doutor, futuro doutor para nós, Rafael Melo da Luz, diretamente de Pato Branco. Ô, Rafael Melo, tudo bem, meu irmão? Como é que você está? Boa noite, Eduardo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos bem, né? Aqui na terra da Bozena, né? Vai demorar um tempo para a gente perder um pouco esse aspecto, assim, mas estamos bem, estamos aqui. Muito bem, e eu quero começar, antes de tudo isso, que eu apresentei aqui o teu currículo, que eu sei que tem mais coisas, eu quero saber de você, como é que começou essa paixão, não só pela educação, pelo ensino, mas pela história, né? Onde você vem se desenvolvendo também, e depois, lógico, no processo de desenvolvimento, pesquisa, nas linhas estéticas, de resistências. Né? Eu quero saber de todo esse imbróglio aqui, vamos tirar esse imbróglio e saber de tudo aí né, de você. É engraçado, eu dei uma palestra semana passada no CIEE, né, onde conversei com jovens justamente para falar sobre a minha trajetória acadêmica, né, falando sobre possibilidades. E eu iniciei a fala falando que eu não necessariamente sou um bom exemplo acadêmico, né, porque eu larguei acho que 2 ou 3 cursos antes de finalmente me formar em história. Eu acho que como toda pessoa negra, né, eu principalmente um negro de pele clara, no caso, eu tinha a escola como se não fosse um local para mim, né? Eu não via referência nela, não vinha
possibilidades, enquanto era mais fácil a gente ver possibilidades no trabalho físico, braçal, né, em um retorno imediato. Só que eu também tive a sorte e o azar de ser um pouco preguiçoso, né? Então, entre ir trabalhar e estudar e ter alguma outra renda, eu preferi estudar. Então, eu tive uma primeira formação que foi até o terceiro ano em Ciências Sociais, depois fiz os cursos de letras, né, tanto letras português e suas literaturas, como letras português e inglês, que foram os cursos que eu interrompi. E aí eu cheguei na história. E confesso que eu sempre tive um apego pela história, né? Desde pequeno, não eram matérias que eu ia super bem, mas eram matérias que eu gostava muito de dialogar com os professores. Ainda sou de uma geração onde o WhatsApp ele não era uma realidade no ensino médio, então a gente tinha assim um pouco mais de atenção e a internet também era uma novidade, então não que a gente contestasse o professor, mas a gente sempre tinha algo novo, né, para discutir. E quando eu cheguei na universidade, na Unicentro, né, através do curso de História, eu me deparei com alguns professores que eles foram me instigando, né? Tanto ao lado da educação quanto ao lado da pesquisa. Eu posso citar o nome de quem foi meu orientador, né, durante esses 4 anos de faculdade, que foi o professor Dr. Vanderlei Sebastião de Souza, né? Um grande pesquisador da história das ciências do Brasil, que também está perdido aqui por Pato Branco. E foi ele que meio que trouxe a possibilidade de estudar a música dentro da história, né? E Assim, rap eu sempre gostei, apesar de morar numa região onde a música tradicionalista gauchesca ela é muito mais forte, né? ainda é muito Mas com o latente, né? advento totalmente, muito latente, assim. Então eu cresci escutando Teixeirinha, outras grandes nomes da música gaúcha, né? E depois eu fui, durante a adolescência, fazendo essa transição para um rock brasileiro, um rock internacional, até voltar ao rap. E aí, quando eu conheci essa possibilidade, né, de fazer a pesquisa e também, né, tem essa questão da militância que ela foi surgindo após a minha adolescência, tendo aquele chá de revelação como pessoa negra, né, quando eu consegui aliar militância, pesquisa, educação e música, meio que eu dei um nome a esse imbróglio, né? Que é o que vai me fazer chegar hoje, tá na UTFPR, mas vale lembrar dizer também que no início do ano passado eu estava na UFPR. Comecei o mestrado, né, também em História, com a mesma temática, mas aí por conta da incompatibilidade, né, de ter que vir para Pato Branco assumir o concurso, uma coisa boa, é claro, né, mas infelizmente não tinha como bancar, né, as idas e vindas de ônibus. Então eu tive uma experiência em Curitiba também, tive uma experiência em outras capitais que foram me transformar hoje, né, no que eu costumo dizer que sou um professor pesquisador ainda. Muito bem, e eu vi assim algumas expressões da sua fala, né, Rafael, e você me fez lembrar de uma música que eu acho que é de Racionais MC. O homem na estrada reconhece a sua vida. Né? Exatamente. E isso é a construção da nossa história. Realmente isso é até um poema, é poético, né? Quando a gente traz essa expressão dessa sua como homem hoje, né, autodeclarado negro que você falou, um negro de pele branca, mas autodeclarado negro, né, que traz na sua história essas construções tão importantes. Então, eu digo que não é um mau exemplo, não. É um bom exemplo, porque mesmo com todas essas inconsistências, você não largou o caminho, né, da educação, da cultura, da arte para esse processo de construção, no teu processo de construção histórica. Né? Então, assim como, né, grande parte de nós que, e diferentemente do ensino, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, que você tem períodos também de vivências para o seu desenvolvimento e a definição das especialidades, aqui no Brasil não, né? E a gente é muito cobrado. E ainda a pessoa negra, né, ela é cobrada duas vezes, porque assim, você tem que ser melhor em tudo, justamente por conta de todo o racismo que nós temos estrutural, mesmo ainda dentro do campo da educação.
né? E aí, dentro disso, nessas tuas linhas, né, esse reconhecimento que eu achei muito interessante, né, por isso que eu falei, né, essa mistura, né, e o teu processo de pesquisa, principalmente da música, no rap, que o rap ele tá na periferia, ele tá com o Uhum. povo, né, ele tá lá com o jovem, e é uma expressão, né, de musicalidade, mas também a partir das experiências, né, vivas e vividas de cada pessoa, né? E aí como é que você extrai, né, tudo isso, né, nesse processo de existência ou de resistências ou de ressignificar a história também das pessoas e a sua própria história, né? Eu acho que eu vou conseguir linkar essa resposta já com a criação da biblioteca. Porque, veja bem, uma grande característica do Brasil é ser esse país de tamanho continental, né? Isso significa que os processos de leitura da negritude eles vão ser diferentes em todos os lugares, né? No sul do país ele vai ser uma coisa, no centro do país ele vai ser outra, no nordeste do país ele vai ser outra. Existe essa grande diferença, né? Porque nos Estados Unidos ele é muito mais colocado, né? De forma binária. No Brasil, eu, né? Considerado um negro de pele clara, eu já era visto como o maior exemplo de negritude na minha cidade até a chegada da população haitiana, por exemplo. Porque aqui, né, Pato Branco é uma cidade com população extremamente branca também, agora com uma crescente de população negra e parda, essa cobrança ela começou a vir de outras formas também, né, fora da cobrança racial. Porque quando você vive um problema que basicamente só você, seu pai, sua avó, né? Minha avó é uma mulher negra de pele retinta, de 106 anos, ainda viva, né? Puxa, que legal. É, sim, ela tem uma história fantástica também. A gente vê isso acontecendo e a gente vai reprimindo, né? A gente vai fazendo também um processo de invisibilidade, que o Racionais também coloca nas suas músicas, que é o de se sentir invisível e não querer aparecer. Só que em alguns momentos você vai aparecer, não adianta, né? O Pai de Santo, o Jean Favaro, que também é doutor, ele sempre fala, né, que a espiritualidade ela vai te buscar, nem que seja no sonho. Eu costumo dizer que a militância também, não adianta você correr, em algum momento ela vai te buscar e você não vai ter o que fazer. E aí, para extrair isso, é um processo um pouco dolorido, solitário, extremamente solitário no princípio, mas que vai até o processo de quando você consegue encontrar os seus, né? Quando eu fui reconhecido pela primeira vez em um coletivo no Rio Grande do Sul, que é, né, uma coisa até estranha de se falar a princípio, né, porque muitas pessoas não sabem que o Rio Grande do Sul também tem uma grande população negra, foi o Assim. momento que eu consegui me enxergar, né? Que o rap ele passou a fazer mais sentido ainda. Então, esse homem na estrada, ele recomeça, né? E ele vai encontrando esses novos pares. A gente deixa de só ver as pedras e começa a encontrar esses caminhos. Tanto que, quando se cria o coletivo aqui em Pato Branco, também é uma outra grande conquista, né? Que você deixa de ter uma luta personalizada em uma só pessoa, no caso a minha, e você consegue abraçá-la como um coletivo e você torna isso mais diretivo. E aí que eu falei que eu ia juntar a resposta junto com a biblioteca, por um bom tempo, mais ou menos 6 anos, eu fui o que a gente pode chamar de atleta de futebol americano, né? Assim, um esporte amador que a gente praticava aqui, foi o que me propiciou e muitas vezes para Curitiba e também conhecer o pessoal de luta, de militância em Curitiba. E dentro do futebol americano, eu também tive um outro conhecimento da cultura negra. E o futebol americano me permitiu conhecer outros lugares. E nesses outros lugares eu vi esses outros exemplos de cultura. E principalmente esse exemplo das bibliotecas comunitárias, que em alguns lugares era apenas uma estante que ficava numa viela onde o pessoal buscava os livros. Em outras era uma biblioteca de fato totalmente estruturada, toda jeitosinha. Em outras era simplesmente uma caixa de livros que ficava. Mas eu acho que o que principalmente me trouxe, e aí também vai dar nessa discussão, é a questão da gente criticizar, né?
Eu sempre via esses outros movimentos, como Geloteca e tudo mais, só que sempre com livros que, infelizmente, eles não são, né, do conhecimento da população geral. Não é o livro que a galera quer ler, né? Assim, para quem tem interesse, obviamente, um código penal ele vai ser uma maravilha. Mas para quem está só procurando uma Sim, sim, sim. leitura, não é, né? Interessante ou atrativo. É, exatamente, interessante e atrativo. Então, quando eu trouxe a biblioteca, quando eu criei, né, com a ajuda de outros amigos, que também eram universitários na época, hoje já se formaram, foram para os mais variados cantos do Brasil, a gente já chegou com essa proposta de ter uma literatura que fosse atrativa, mas que a gente também tivesse uma literatura acadêmica, uma literatura prática, científica, que vai ser necessária, né, para determinada população, mas que a gente pudesse também entregar essa leitura acessível, né? Afinal, todo tipo de leitura é leitura. A gente busca todo esse tipo de leitura justamente para poder colocar ele na mão de quem precisa. Porque a gente também fez a leitura de que em Pato Branco existia uma biblioteca pública que ela fica no centro da cidade. Não uma biblioteca que ela fica nos bairros de margem, nos bairros periféricos, né? E quando esses livros chegam nos bairros periféricos, às vezes são esses livros que não são de interesse público. Então a gente já chegou meio que fazendo essas propostas, né? Ô, Rafa, e como é que funciona, né, quem está também aqui acompanhando e Uhum. deseja e quer, de repente, lá no seu município, na sua cidade, no seu bairro, criar uma biblioteca comunitária? Como é que ela funciona, né? Qual a funcionalidade dela? Como é que vocês, né, trazem ou veem os livros, ou os livros são temáticos também nessa ideia de potencializar as pessoas vislumbrarem a partir da leitura uma nova realidade e o desafio, porque hoje a gente tem também os celulares que toma muito tempo Uhum. das pessoas, né, vendo TikTok, Uhum. Instagram, Uhum. né, dancinha, tará, tará, e a leitura, que é um fator tão importante, até mesmo falando dos jornais, eu ainda tive a Uhum. grata satisfação de ler muito jornal. Né? Pegava os jornais e a gente fazia recorte e estudava, se pegava na escola para fazer aquela leitura, fazer uma interpretação de texto. E hoje, né, Rafael, nós vemos um distanciamento também para o processo de leitura, para essa interpretação e desenvolvimento. As pessoas estão até não sabem mais escrever, não sabem usar mais ponto, vírgula, travessão, parágrafo, hífen, reticências. Né? Então, há um. Falando aqui da questão para a educação, né, desse distanciamento, ou não é a visão, né, quero também que você, né, me corrija se eu estiver errado. Uhum. Começando pela área da atuação, eu sempre digo também, um tempo atrás eu fiz uma atividade com a professora Claudete, da Universidade Federal da Fronteira Sul, no curso de Ciências Sociais, aonde eu falei um pouco sobre a trajetória da biblioteca, eu falei que ela proporcionou muita coisa, né? Como acadêmicos, a gente sabe que uma publicação em outra língua, ela tem um valor gigantesco, né? Tanto a nível do Justo. Lattes, quanto a nível pessoal. E foi por causa da biblioteca que eu recebi o convite da revista venezuelana transdisciplinar a Petroglifos de fazer um relato de como é o funcionamento de uma biblioteca comunitária no Brasil, né? Os desafios. E veja só, a gente atuou com a biblioteca de duas maneiras. Nós estamos agora num processo de transição, né? A gente começou a atuar em 2021, naquele momento em que começou a se permitir a saída pós-pandemia. Então, a gente tinha um modelo que era o seguinte: a gente tinha uma feira orgânica do bairro e existia um espaço vago naquela feira, que não era para feirantes e que ficava lá. Era basicamente uma mesa e uma cadeira. Eu fiz a conversa, né, com os organizadores e perguntei se eu não podia colocar os livros ali, né? Porque a princípio a ideia era pegar um espaço perto de um ponto de ônibus ou algo do tipo e deixar o livro.
Mas ali surgiu um espaço porque a gente podia fazer a unificação do que a gente queria, que era o quê? Trazer os livros e levar para quem precisa, que é a mãe que está buscando o filho na escola, depois passa na feira, compra alguma coisa. Essa feira ficava também perto da escola municipal e estadual, ou seja, as crianças passavam por lá, pegavam livros, né, adolescentes. E nesse primeiro momento a atuação foi essa. Então, quem gostaria de criar, por exemplo, uma biblioteca comunitária, a gente costuma dizer que você precisa de livre vontade, né? A gente, no nosso primeiro mês, a gente arrecadou quase 2.000 obras, né? Nossa, Isso parabéns. isso através de redes sociais, né? A gente indo Sim. buscar outras obras sendo mandadas de outro estado para a gente. Costumava dizer que aqui a gente chama de lotação o transporte público, né? Eu virei o melhor amigo do dono ali, né, cara? Porque eu andava de um lado para o outro, cheio de sacola, com caixa de livro e tudo mais. E essa foi a primeira forma de atuação. A segunda atuação da biblioteca comunitária, aí já foi uma atuação de formação de educação mesmo. A gente Perfeito. teve dentro da APAC, né, que é a Associação de Proteção ao Condenado, que basicamente é uma forma do presidiário tirar a cadeia dele de uma maneira mais humana, né, e ter acesso a esses cursos. Dentro da APAC a gente ficou durante 2 anos e meio fazendo clube de leitura e assim, a gente viu um crescimento lá dentro de alguns dos apenados que era gigantesco, sabe? Inclusive alguns conseguindo prestar Enem e passando no SISU, né? Para entrar nas universidades. Só que daí, infelizmente, por causa da condição, um deles em específico, que ficou muito bem colocado no curso de engenharia, acabou não podendo se matricular. Mas nós tivemos outros casos de pessoas que foram para outros cursos, que fizeram o Enseja, que aprenderam a escrever. Eu não posso citar o nome, né? Mas tinha um caso muito específico de um homem, né? Que ele tinha a minha idade na época também, e ele sempre escrevia as cartas para as filhas dele com a primeira letra maiúscula, né? Porque segundo ele era uma coisa estética que ele achava bonita. E eu lembro que a primeira conversa que eu tive com ele, eu falei para ele, viu, mas você está ensinando suas filhas errado, né? Sabe que ela vai se inspirar no pai e vai escrever errado na escola também. E aí ele me respondeu de uma forma muito interessante. Ele falou: pô, é verdade, né, tiozão? Vou mudar isso daí. Esse era um cara que tirava 4 ou 5 nas resenhas, né, para remissão, que quando a gente terminou ele tirava 9,5, 10, né? Teve uma Então teve evolução. essa mudança. Teve uma evolução, e essa é uma evolução que a gente conseguiu assistir. E agora a gente está num processo de transição da biblioteca, né? Nós estamos saindo desse modelo aonde a gente ia na feira do orgânico, a gente levava 60 obras e elas Uhum. ficavam expostas, né? E aí o pessoal vinha, pegava a obra que queria, fazia uma fichinha ali só para a gente ter um controle, né, das obras que tinham, mas a gente não cobrava retorno. Na nossa opinião, o livro, se ele já saiu de uma estante, ele foi parar na mão de outra pessoa, esse livro ele já está correndo, já é uma vitória para a Perfeito. gente. Aí, como agora, como professor concursado, né, eu tenho mais horas de trabalho, a gente não está mais conseguindo fazer essa imersão. Então, a gente vai estar entrando com um projeto, talvez nesse ano ainda, já na metade dele, para a gente construir, né, uma espécie de casinha literária para colocar nos bairros mais vulneráveis e levar essas leituras acessíveis, né? Essas leituras que eles querem ver, né? Por Essa exemplo, já é uma adolescente outra gosta ideia muito. também. Já é uma outra ideia, já é uma terceira forma de atuação, né? Essa primeira forma de atuação seria essa, com um empréstimo direto de livros. A segunda é essa atuação educacional. A terceira seria essa da casinha, né? Que aí, só para dar o exemplo, os adolescentes eles gostam muito de mangá, né? Que é aquele quadrinho japonês. A gente recebia doações e elas iam muito rapidamente, e eles adoravam. E existe também uma quarta forma de atuação, que essa eu confesso que eu aprendi na internet, que era o seguinte: por um bom tempo, a gente fazia o cadastro de alunos terceiranistas de escolas estaduais e a gente mapeava aonde esses alunos queriam fazer vestibular. Então a gente sabe, por exemplo, a UFPR ela cobra algumas leituras, né, dos estudantes para o vestibular.
Então a gente pegava esses livros, a gente tinha uma doadora, né? Hoje em dia a gente não tem mais, porque, enfim, né? São questões de tempo também, que ela comprava esses livros, né? Que eram para os vestibulares e mandava para esses alunos. Né? E esses alunos recebiam. E essa daí já é uma inspiração na Winiteca. Quem quiser procurar, ele é ela é uma jurista, né, formada em direito, pesquisadora da Patrícia Hill Collins, que ela formou, que ela fez a Winiteca, que é o seguinte: eu sou uma pessoa negra, eu estou fazendo faculdade, mestrado, doutorado, pós, e eu preciso de uma obra e eu não tenho dinheiro para essa obra. Eu me cadastro no site dela e eu peço essa obra por doação. Né? E aí outra pessoa compra esse livro e vai parar para mim, né? Eu utilizei já do serviço uma vez, já fui doador também, né? Fui recebedor e fui doador. Então, também é uma outra forma de atuar que a gente também atuou por um tempo, mas que, né, infelizmente você precisa de muita doação para chegar nesse nível. Mas são essas formas de atuar que eu vejo, né? Muito bem, nossa, eu particularmente gostei muito, né, Rafa, chamando já de Rafa, né? E fico bem feliz, porque acredito também que a leitura, a educação, né, assim como você fez eu voltar na minha história, né, um primeiro livro que eu recebi de presente de uma professora de língua portuguesa, que foi A Guerra de Canudos, que eu me Uhum. apaixonei pela história, né, de Guerra de Canudos, e a partir dali depois tive a possibilidade também de ler outros livros, os livros que são, lógico, cobrados o Crime do Padre Amaro, para que a gente faça a leitura, né, acadêmica, e para que a gente também tenha esse arcabouço, né, esse de leituras obrigatórias que precisamos fazer, mas também a leitura que nos dá gosto, que nos transforma, que nos dá norte, que nos dá insights, que nos motiva. Teve o período também de leitura daqueles livros, tipo A Postura, o Corpo Fala, Uhum. Sim. porque a gente teve a necessidade de ir também se adequando conforme a nossa competência, conforme a nossa carreira escolhida. Livros técnicos, livros não técnicos, né? E aqui quando você fala a importância de fazermos as bibliotecas comunitárias e de possibilitar grupos de leitura, né, e até fazer este acompanhamento, nos dá também inúmeras ideias aqui, você que nos acompanha, que está escutando o Rafa falar, está escutando esse bate-papo, é super importante você falar, nossa, eu não sei o que fazer para ser, por exemplo, né, um filântropo, ou vou ajudar num programa, num projeto social, numa organização. Aqui o Rafa deu uma boa dica, né? Seja um doador de livros, promova pessoas, promova debates, os grupos de leituras, reúna as pessoas, faça, eu digo, Rafa, a interpretação de texto ainda. Você sabe que eu ainda dou redação. Quando eu vou fazer processo seletivo, né, Uhum. para algumas pessoas, a primeira coisa que eu falo, vamos fazer uma redação. Por quê? Qual que é a pontuação maior em um processo seletivo? É a É, redação, redação. não é? Para ver se você tem, né, um léxico, para ver se você tem repertório, para ver se você tem conteúdo, e isso é muito importante. Bom, nosso tempo aqui quase. Fiquei aqui te escutando. Oh, gente, é tão bom, maravilhoso te escutar o Rafa, você falar dos projetos, falar, né, de todo o teu processo histórico, mas vai ter parte 2, porque ainda a gente precisa depois conversar aí da literatura afro-brasileira, indígena, e mergulhar um pouquinho mais também nessa questão, né, da tua pesquisa em relação à música, que eu amo música também, sou músico, né, e já comecei aqui com a frase lá do Racionais MC, né, uma fase que nós vamos fazer uma visita em um presídio em São Paulo, né? E como a gente foi fazer uma visita que era um dia específico, Dia das Mães, nós tivemos que esperar o show, né? E aí o nosso show foi depois do Detentos do Rap, né? E Uhum. outros também que cantavam ali, e aí como é que é? Ha, ha, ha. Fogo na bomba. Você Nossa, conhece? eles eram paranaenses, né?
Eram paranaenses, né? Sim, Não me acho que lembro muito sim. bem aqui agora, mas eu acredito que sim. Aham. Então ainda tem muita história para a gente, né, aqui dialogar, mas eu quero te agradecer por essa inspiração que é você, professor jovem, novo e trazendo todo esse arcabouço de informações e motivando também outras pessoas, né, a transformar a história e a realidade a partir da leitura, a partir da educação. Muito obrigado, viu, Rafael Melo? Eu que agradeço o espaço, Eduardo. Foi muito bom trocar essa ideia aqui. Sempre bom falar dos projetos, né? E falar de música também, eu gosto bastante. Muito grato e em breve vamos ter outros momentos para a gente continuar essa nossa conversa, porque ainda tem pano para manga, né? E eu quero saber aqui, perpassar por todos os teus pesquisados aqui, o Racionais MC, Emicida, Bacaxi do Blues, entre outros que possivelmente estão aqui na tua linha de pesquisa. Muito obrigado, força, foco, fé aí para você. Coletivo Identidade Preta, né? Grande abraço a todos os nossos amigos, irmãos, companheiros, né, de Pato Branco, onde eu estive, onde conheci o Rafael, e foi um momento muito bacana a gente dialogando sobre as questões, né, para as negritudes. Rafa, obrigado, fica com Deus, viu? Obrigadão, pessoal. Até mais. E olha, quero pedir para você compartilhar este nosso bate-papo. Está lá no Spotify, está no Instagram, está no YouTube e no TikTok. Olha só, vamos compartilhar coisa que é boa, gente, né? Vamos deixar de compartilhar dancinha, coisa, né? É legal, é bacana você ver, mas conteúdo está aqui, ó. Olha que bacana, que conversa legal. Então, dá like, compartilha e nos ajude a fazer uma sociedade diferente, feliz, sem preconceito, sem racismo, sem mazelas, para o nosso futuro, para o seu futuro, para todos nós. Tchau, até mais.